verdadeira alegria do nosso coração. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite e gostaria que você abrisse a tua Bíblia, então. Amém? Abra a tua Bíblia, palavra do Senhor. Se você ama a tua Bíblia, você está com ela aí. Se você não ama, está com ela também. Está sem ela, está no coração, né? Não vou julgar não. Mas se você ama a palavra de Deus, você se alegra quando a palavra de Deus é exposta e a gente pode então compreendê-la, a gente pode ouvi-la e a gente consegue ver as palavras de Jesus, ver, né? Porque você lê, você abre, você, como se a palavra tivesse vida ali, fala ao teu coração. E às vezes Deus nos acolhe logo no primeiro momento que a gente lê a palavra, quando a gente coloca o nosso coração ali para receber de Deus aquilo que Ele vai falar. Às vezes é naquele primeiro momento que é um encontro já, que Deus vem, nos acolhe, enche o nosso coração e a gente fica tão alegre por poder ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo o livro de Lucas. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre praticar a bondade. O título, o tema dessa mensagem é praticando a bondade. E o estudo de célula também, vocês vão poder compartilhar a respeito disso. E para que a gente possa aprender então a respeito sobre esse fruto do Espírito que é a bondade é um fruto do Espírito, amém? A gente vai então ler a parábola do samaritano, do bom samaritano. Quantos já conhecem a parábola do bom samaritano? Ou a gente acredita que seja uma parábola, né? Mas Jesus conta uma história ali para aquele rapaz de uma maneira tão conotativa ao ambiente, ao momento. O lugar era real, o lugar, as pessoas eram da época a qual Jesus usa na parábola. Então pode ser até que seja uma história, mas a gente vai chamar de parábola do bom samaritano, como assim é mais comum. Primeira coisa que a gente tem que entender é que bondade é fruto do Espírito. Bondade é um fruto do Espírito, ou seja, é algo que Deus produz em nós, é algo que é produzido por Deus em nós, a partir de uma vida com Deus. Se você tem uma vida com Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, há uma ação de Deus em você, e é o Espírito Santo morando em nós, habitando em nós, que vai produzindo esse fruto. Amém? Então bondade é um dos frutos do Espírito, porque uma vida no Espírito nos leva a praticar as obras do Espírito, os frutos do Espírito, né? Que são vários frutos. Bondade é um deles. Então a gente vai observar e olhar a respeito de bondade nessa perspectiva de fruto do Espírito. Portanto, não praticar a bondade é sempre uma ação nossa contra uma vontade de Deus. É sempre uma vontade nossa prevalecendo sobre a vontade de Deus. Então, deixar Deus fazer isso em nós, essa obra, nos usar com atos de bondade, sermos bondosos, e a gente tem que entender o que é agir com bondade, ser bons, é um fruto do Espírito, é um agir de Deus em nós, é isso que nós precisamos fazer na nossa vida cristã. Portanto, praticar a bondade é decisão consciente. É um dever, é algo que eu tenho que me esforçar a fazer, querer fazer, deixar que aconteça através de mim, amém? Deixar que flua a bondade através de mim, porque o Espírito está produzindo isso. E isso é possível, uma bondade sincera, algo que seja verdadeiro, vindo do Espírito Santo de Deus, somente através de uma vida no Espírito, andando no Espírito. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quando você lembra desse texto lá de Romanos capítulo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus há amor no nosso coração. Então se a gente é capaz de amar, se a gente é capaz de produzir alguma coisa que é amor, isso vem de Deus, isso vem do Senhor, amém? Porque Ele é amor. E Ele reparte esses atributos com a humanidade que Ele criou. E através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, recebemos de Deus, então, o Espírito de Deus. Que aí, sim, habitando em nós, esses frutos do Espírito, eles começam a brotar. Eles começam a vir. E o mundo começa a ver
o fruto do Espírito em nós. Vamos ler então? Eu gostaria de ler Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, para a gente aprender. Nós vamos versículo a versículo aqui, bem devagarzinho, e a gente vai entendendo o que está acontecendo aqui, até que a gente chegue aqui na parábola do bom samaritano. Versículo 25, Lucas, amém? Encontraram? Eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, o começo aqui é uma conversa, alguém que procura Jesus, e o texto diz que essa pessoa ela era um mestre da lei, alguém que tinha a função de interpretar a lei, um advogado da lei, alguém que lia a lei e interpretava e dizia: é desta maneira que deve se fazer, porque a lei ela era muito complexa, né? Existiam muitos e muitos mandamentos na lei, não era só apenas os 10 mandamentos que a gente conhece. A lei completa de Moisés era muito grande, era muito extensa, então precisava de interpretação, precisava de alguém com muita capacidade, estudo, conhecimento para aplicar a lei. E esse mestre da lei, alguém muito conhecedor então da lei, procura Jesus para experimentar Jesus, e o texto diz que ele quer testar, ele quer fazer uma pegadinha com Jesus. Imagina alguém querer fazer uma pegadinha com Jesus, cara ousado, né? Ele não sabe quem é Jesus, já perdeu, né? Se ele soubesse quem é Jesus, ele nem tentava, porque ele já ia sair, cara, desse daí não dá, esse é difícil pegar. Jesus muito bem saiu de todas as pegadinhas que tentaram contra ele. Então mais um rapaz aí, um moço, um mestre da lei, que a Bíblia não fala muito sobre ele, não aparece o nome dele, mas ele quer pegar Jesus, ele quer fazer algo para que Jesus encontrar alguma culpa em Jesus. E como talvez que ele ia conseguir isso? Ele ia conseguir talvez se ele colocasse uma situação em que Jesus dissesse algo contra a lei, que era onde ele estava embasado, ele conhecia muito bem da lei. E se Jesus, sendo judeu, Jesus vindo ali para o povo de Israel, ele fosse contra a lei de Moisés, aquilo que já estava estabelecido: peguei você, sabia que você não era o Messias, que você não é quem você está falando, você é um traidor, você é mais um que vem aí se dizendo Messias. Então esses testes, essas pegadinhas, eles tinham muito comum com aqueles que se diziam ser Cristo, que dizia ser o Messias enviado de Deus. E aí então ele vai tentar pegar Jesus, com certeza falando algo sobre a lei. E o que ele faz? Ele fala a respeito de um tema no qual todos nós nos interessamos, que é vida eterna. Quantos têm certeza da vida eterna aqui? Quantos podem dizer: eu tenho certeza da minha vida eterna com Deus? Amém, glória a Deus. Mas esse jovem aqui, esse rapaz, esse intérprete da lei, ele usa então esse tema, a vida eterna, para testar Jesus. Ou seja, ele sabe muito bem a respeito da vida eterna e como chegar lá. Você sabe o que fazer para herdar a vida eterna? Nós temos certeza de vida eterna, amém. Mas o que me dá a certeza da vida eterna? O que eu penso que me salva? Qual é a minha convicção plena de que eu estou salvo com Cristo? É essa pergunta talvez que a gente tem que fazer sinceramente, não tentando pegar Jesus, porque não tem mais como, né? Não tem mais como, mas o moço aqui fez essa pergunta para Jesus pegar. Mas o que eu devo fazer, pastor, para herdar a vida eterna? A Bíblia responde, a Bíblia diz que nós temos que reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, entregar a nossa vida, Ele aceitar o fato dele morrer por nós, pagar os nossos pecados. Isso é pela fé, não é por obra. A gente não compra a salvação, a gente não consegue fazer muita coisa para ser salvo, sabia? A não ser nos entregar a Cristo, aceitar o sacrifício dele, e isso, vindo conversão, já é o suficiente para a gente receber a vida eterna. Mas no contexto aqui da lei era outra história, né? Na verdade, a interpretação da lei vai mostrar que para receber a vida eterna, e Jesus devolve aí no versículo 26, vamos continuar lendo. Perguntou-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Como você lê a lei? Jesus é esperto, né? Esse negócio de devolver
a pergunta com outra pergunta, rapaz, enrola qualquer pessoa que está com alguma intenção, é complicado. E Jesus falou, simplesmente, como que você interpreta a lei? Ou seja, você sabe muito bem o que fazer. E aí ele vai falar o que a lei diz a respeito da vida eterna. E ele vai em cima, um camarada que é estudioso da lei, que ele conhece muito bem. A resposta de Jesus não despreza a lei, não é verdade? O que ele responde? Versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a resposta do mestre da lei para Jesus. A resposta então de Jesus, ela não despreza a lei, mas pelo contrário, ela ressalta a importância de a gente compreender a palavra de Deus e pôr em prática, porque o que esse jovem, esse moço aqui vai se ver em conflito é que quando ele fala a lei, ele pensa algo sobre ele, ele reflete sobre si mesmo e aí ele fala, eita, agora eu tenho que me justificar. Por quê? Porque tem alguma coisa aqui nessa lei que tá difícil de cumprir. Então, o mestre da lei, pelo jeito, ele não tinha muito problema com a interpretação da lei, mas provavelmente com a prática ele tinha, assim como muitos judeus, muitos religiosos da época. Então a gente às vezes é bom de interpretar também, e às vezes a gente tem muita dificuldade de pôr em prática aquilo que a gente sabe a respeito da palavra de Deus. A gente tem muitas fraquezas, a gente tem muitas limitações, e esse jovenzinho aqui, queridos, não é muito diferente de nós. Nós temos dificuldade de caminhar, pondo em prática tudo aquilo que nós sabemos a respeito da palavra de Deus. Temos ou não temos? A gente falha, a gente peca, a gente erra, a gente precisa de um Salvador. E a dificuldade maior desse homem aqui é porque tudo que ele tinha de amparo para a sua salvação era o que é a lei. E ele tinha que cumprir a lei. Nós temos a Cristo, amém? Que morreu por nós, cumprindo a lei por nós, porque nós não conseguiríamos cumprir, como esse rapazinho aqui não conseguia cumprir a lei. Também não conseguiria cumprir a lei. E ele então, tentando justificar-se, né, é a continuação aí nos próximos versículos. Mas a gente podia falar um pouquinho mais a respeito desse negócio de amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, né? De toda a nossa força. Inclusive essa parte de amar a Deus com todo o nosso entendimento, ele não aparece lá na lei. Ele vai aparecer no Novo Testamento, Jesus falando, lá no livro de Marcos também. E aqui ele aparece também, esse jovem, citando então que nós devemos amar a Deus até com o nosso entendimento, apesar que isso não estava escrito no mandamento. Lá no Velho Testamento, se você for ver onde isso está escrito, não está contido a palavra amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a tua mente, né, com todo o teu intelecto. Ou seja, tem que ser um PhD para amar a Deus? Não deve ser isso, né? Não é isso, mas é de toda a tua compreensão. Ou seja, ele até aplica a lei um pouco mais do que ela deveria ser. Era uma pessoa que andava na lei mesmo, né? Que procurava interpretar a lei, e ele até colocava mais coisas na lei. Só que amar a Deus de todo o coração, querido, será que isso é para nós? Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a nossa força. Isso é fácil, esse negócio, irmãos? Vamos ser sinceros, vamos fazer uma análise realmente do que é isso, amar a Deus de todo o coração. A gente vive tentando fazer isso. A gente procura amar a Deus o tempo todo, de todo o nosso coração, mas um escorrega para lá, escorrega para cá. É ou não é? Sinceramente, queridos, porque amar a Deus de todo o coração eu imagino que seja uma entrega a Deus de uma forma assim completa. É todo o coração, de toda a minha intenção, de tudo as minhas forças, tudo que eu me aplico é por amar a Deus, é para agradar o Senhor, é para fazer com que o coração dele se alegre. E aí eu me empenho nisso, eu vivo por conta disso, eu entrego o meu viver a Ele, a Cristo, a Deus. Mas a gente é assim? A gente tem muita dificuldade de ser assim. Jesus era assim. Jesus era assim.
A nossa vida cristã, então, ela deveria estar voltada em torno disso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Só que não para por aí. O mandamento, ele fala mais. Ele tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E foi aí que esse jovenzinho, esse moço que foi testar Jesus, parou. E aí o jogo vira. Porque a gente tem muita dificuldade com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente fica forçando aqui, como é que eu amo a Deus, né? O que eu faço para amar a Deus? Puxa vida, Deus, o Senhor sabe que eu tento, o Senhor sabe que eu busco o Senhor, o Senhor sabe que a minha vida é uma vida de oração, o Senhor sabe que é uma vida de consagração ao Senhor. Mas quando se trata ao nosso próximo, nosso relacionamento, as coisas às vezes ficam um pouco difíceis. A gente não se empenha tanto quanto a gente se empenha para amar a Deus. A gente não se empenha tanto para amar o nosso próximo. É ou não é? E aí, o mandamento então corre o risco de ser quebrado. E foi aqui que o jovem que foi testar Jesus começou a se enroscar com ele. Então vamos ler? Versículo, a gente leu 26, o 27, 28. Tornou-lhe Jesus a responder: disseste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, versículo 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Se justificar do quê? Querendo se justificar, aquele que quer se justificar é aquele que, peraí, se sentiu errado, se viu no erro, aqui eu não estou muito bem. A pergunta então, para que ele pudesse se justificar com Jesus, se sair melhor, peraí, não deu muito certo aqui, né? Ele conhece a lei, ele não desprezou a lei, eu tenho que continuar falando com ele. Aí ele fala: mas quem é o nosso próximo? E aí iniciamos então a parábola do bom samaritano. Então Jesus vai ensinar a respeito de salvação, a respeito de vida eterna, e Jesus vai ensinar a respeito de quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Versículo 30. Jesus prosseguindo disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. A gente pode relacionar esse texto, esse versículo, essa parábola com algumas situações dos nossos dias. Pessoas à beira do caminho, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão vivendo talvez uma enfermidade espiritual, ataques do inimigo. Nós nos deparamos todos os dias. Essas pessoas estão à beira do caminho. O caminho de Jerusalém para Jericó era um caminho muito perigoso. Com certeza, esse jovem que estava voltando de Jerusalém, ou que estava no caminho de Jerusalém, entre Jerusalém e Jericó, ele se descuidou em algum momento da sua vida. Ele saiu e, desapercebido, foi acometido por ladrões. Sofreu, está pagando, está sofrendo. E então, alguém aparece no seu caminho. Alguém surgiu no caminho. Vamos ver quem que é o primeiro. Casualmente, versículo 31. Descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou a largo. Primeira pessoa que encontra o jovem à beira do caminho, então é quem? Um sacerdote. Alguém importante na religião judaica. Alguém que vivia a lei. Alguém que procurava zelar pela lei. Alguém que deveria zelar pela lei. E a lei diz que ele deveria amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus vai trilhando e contando essa história e nos ensinando. Porque esse caminho onde está caído essa pessoa é o caminho que a gente anda, queridos. É o caminho que a gente vive por aí. É o caminho onde os religiosos passam.
E a gente, todos os dias, a gente se encontra com pessoas talvez nessa situação. Somos nós, os sacerdotes, muitas vezes, que passam a largo e não conseguimos ver. Somos nós também, ali na frente, aqueles samaritanos que têm o bom olhar de parar e de fazer e de praticar a bondade. Só que essa pessoa, esse sacerdote, esse levita também, que vai passar aqui no versículo 32, eram pessoas que estavam dentro do templo, pessoas que estavam servindo a Deus, pessoas que estavam fazendo algo para Deus. Então o que estava no coração daquela pessoa? Porque ela saiu do lugar da adoração. Ela saiu do lugar da adoração e ela saiu então com a oportunidade de praticar tudo aquilo que ela ouviu, tudo aquilo que ela intencionou ali naquele momento da adoração. E somos assim. Nós vamos para a igreja, nós vamos para o templo adorar a Deus, nós enchemos o nosso coração, nós buscamos coisas para nós, vida no Espírito, a gente tenta comunhão com Deus. Mas quando a gente sai pelo caminho, a gente se depara com situações que vai provar a nossa fé. A gente se depara com situações que requerer de nós uma ação, uma atitude, que vai mexer com as nossas vidas e que vai provar realmente aquilo que a gente crê, ou aquilo que a gente faz no templo, na religião. É isso que está acontecendo aqui. E não é fácil amar o próximo, né? Principalmente se for corintiano, petista. É difícil amar essas pessoas. Gay. Não é verdade? Quando a gente começa a rotular, quando a gente começa a ouvir demais essas coisas assim, a gente às vezes vai tendo dificuldade de amar pessoas que são difíceis de amar. E hoje na sala a gente comentou sobre isso, né? Sobre amor, sobre perdoar. Como que é difícil às vezes a gente praticar isso e a gente viver isso. Então a gente quebra o mandamento muito fácil, irmãos. É fácil demais a gente quebrar o mandamento. Seguir pelo caminho da lei, que era por onde esse jovem, esse moço estava indo, que foi tentar provar Jesus. O caminho da lei, a qual o sacerdote e o levita, aqui no verso 32, de igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Não deu certo. Não vai dar certo. A lei serviu muito bem para mostrar que ele não tinha capacidade, poder de purificar a si mesmo, que ele precisava de um Salvador. Essa era a função da lei, mostrar que o homem era pecador. O apóstolo Paulo disse isso. Provar que nós somos carentes de um Salvador. Mostrar o pecado. Mostrar aquilo que a gente não consegue fazer para servir a Deus. Porque se dependesse, irmãos, de cumprir ao pé da risca essa lei, a gente não conseguiria salvação. Não seríamos salvos. Ninguém chegaria a Deus. Viveríamos uma bola de neve, caindo, e cumprindo a lei somente, e se fosse somente a lei. Por isso que nós precisamos de fruto do Espírito. Bondade é fruto do Espírito. Tem que ter algo de Deus agindo em nossos corações, querido. Tem que ter um mover do Espírito Santo em nós, para que essa bondade, ela não seja contaminada pelo esse espírito carnal que a gente tem dentro de nós. Porque senão a gente vai começar a fazer bondade, movido por intenções pessoais, gananciosas, egoístas, e o mundo está cheio disso. Pessoas que praticam bondade, entre aspas, mas cujo o alvo é a si mesmo. É o seu próprio eu, é a sua própria carne ali sendo valorizada. Então o fruto do Espírito, ele vem pela vida no Espírito, por um compromisso com o Pai. A gente está no versículo 32. Agora, o que pensavam talvez essas pessoas? Passou por ali um sacerdote. Será que esse sacerdote pensava no risco que aquele lugar oferecia, que era um lugar perigoso? O caminho de Jericó entre Jerusalém é um lugar perigoso. Geralmente acontecia esses crimes lá. Pessoas eram atacadas por ladrões. Historicamente isso era verdade, acontecia lá.
Será que foi esse o pensamento? Será que ele pensou assim, não, esse negócio não faz parte do meu ministério, eu não vou tocar nesse daí, eu não sei nem se ele está morto, até porque os preceitos da religião judaica também dizia que se tornava impuro aquele que tocasse num cadáver, né? Então, será que isso passou na mente daqueles sacerdotes, daquele levita? Será que eles pensaram que eles já tinham feito bastante para Deus, que eles já tinham trabalhado demais, está cansado, meu Deus, já fiz tanta coisa para Deus, já, nossa, o dia inteiro no templo, um levita lá limpando aquele sangue, né? Porque a gente acha que o levita estava só tocando lá, os caras estavam limpando sangue, não era, pastor? E aí a gente fala que é levita ali para tocar violão, para tocar guitarra, é nada. Vamos limpar o templo, né, pastor? Vamos cumprir exatamente o que é ser levita. Ah, queria ver se ia ter muito levita na igreja. Não ia ter. Não ia ter não. Mas a gente acha que é legal, né? Ser levita, ser sacerdote. E aí, o que pensavam essas pessoas? Por que não pararam? Onde é que a lei não construiu, falhou no coração? Porque se houve amor, bondade, um fruto do Espírito sendo manifesto na vida de alguém que não era taxado como um religioso, alguém, o samaritano, esse homem, esse bom samaritano que vai aparecer aqui no 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão. Esse homem aqui, ele era um cara que na religião judaica ele era desprezado, ele era alguém que se contaminou, ele era alguém que traiu a religião judaica, era alguém não muito bem visto, era alguém que não servia muito bem a Deus, a lei, que cumpria mais ou menos assim, para aqueles que interpretavam a lei. Então esse moço que vai e pratica o que aqueles sacerdotes levitas deveriam ter praticado, e fazem o que nós deveríamos fazer estando no lugar deles. Então, chegar perto, verso 33, chegar perto e dar atenção. Olha, mais um samaritano que ia de viagem chegou perto dele. Foi diferente a atitude do bom samaritano para a atitude dos outros. Os outros olharam, viram e passaram a largo. O samaritano, ele passou, ele chegou perto, ele deu atenção, ele parou o que ele estava fazendo, sem preconceito, ele abraçou a causa, e ele entendeu a situação. Eu acho que começa por aí os nossos atos de bondade, dar atenção, chegar perto de problemas, de pessoas com problemas, de pessoas feridas, de pessoas que são problemas para a sociedade, de pessoas que a gente não quer muito bem andar junto, de pessoas que oferecem risco, de situações que oferecem risco, de lugar que oferece risco. Era isso, esse é o contexto. E lá no final Jesus vai falar, vai e faz o mesmo. O lugar era perigoso, o ambiente não trazia paz, trazia medo, trazia, meu Deus, desconfiança. É ali que a gente deve praticar a bondade, porque é fácil a gente praticar a bondade no lugar bom, no praticar a bondade no lugar favorável, mas na estrada perigosa, no caminho dos pecadores, a gente às vezes não quer botar o pezinho não, é mais difícil. Mas Jesus trazendo então isso, Ele está esclarecendo isso a nós e dizendo que a compaixão, ela vem primeiro, ela vem após, melhor dizendo, de uma sincera aproximação. Aproximar, o fato daquele samaritano se aproximar daquele que estava doente, gerou o quê? Compaixão. É assim que diz o versículo? A gente está interpretando o versículo, viu? A gente está fazendo o que o mestre da lei aqui faria. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão. Foi preciso ver.
foi preciso estar perto, foi preciso parar para que sentisse compaixão, porque a gente acha, muitas vezes, que a compaixão, a gente tem que, ela vai ficar sempre no coração, não, você vai ter compaixão quando você lidar com situações difíceis, quando você se encontrar com pessoas que necessitam da tua compaixão. E se você não chegar perto dessas pessoas, se você não se aproximar dela e não ousar e não quebrar essa barreira, talvez você não vai ter compaixão. Talvez você não vai sentir a verdadeira compaixão por essas pessoas. Que a compaixão verdadeira é aquela que nos move, é aquela que nos leva para dentro da situação e fala, cara, aqui eu não posso sair sem deixar uma marca, sem mostrar quem eu sou, quem Cristo é. Essa é a verdadeira compaixão. E esse samaritano, então, ele sente compaixão. E aí, o versículo 34, que é onde nós exploramos mais para o estudo de célula, onde vocês vão poder compartilhar e pensar a respeito dos atos de bondade, diz assim: e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, seu cavalo, levou para uma estalagem e cuidou dele. O que é atar as feridas? O que significa atar as feridas aqui, trazendo para nós, para os nossos dias, se a gente for lidar com situações parecidas com essa? É a gente talvez compreender a necessidade primordial daquele a quem nós estamos nos relacionando, aquele com quem o Espírito Santo conduziu a mim e a você a praticar a bondade, um fruto do Espírito. Qual é a necessidade principal? O que está escancarado, o que está mostrando ali inicialmente? Então é tratar primeiro aquilo que está aparente, porque com certeza tem muitas enfermidades que não estão aparentes. Às vezes a gente se preocupa muito com aquilo que não está aparente. Primeiramente, a gente quer tratar a alma, quer tratar coração, quer ganhar a pessoa para Jesus, e se ela não se converter, que se exploda. Não quer mesmo Jesus? E aí abandona. Então a gente já deixou a causa. Mas ali havia um homem com feridas abertas, sangrando. Era preciso fechar, era preciso parar o sangramento, era preciso mudar um contexto na qual aquele homem iria morrer e não haveria ato de bondade que salvasse. Então, quando a gente se aproxima, a gente precisa ter esse olhar. O que está acontecendo? Qual que é a prioridade agora para que a gente possa fazer em bondade? Aí sim, ele olhou, viu, estancou o sangramento, e ele usa duas coisas, óleo e vinho, que aí sim, talvez, depois de ter analisado o ferimento, depois de ter observado, ele viu que ele poderia usar algo mais profundo, que agir na pele, que agir no sangue, que estancar, que ia proteger ali de bactérias, de vírus, de alguma coisa que pudesse contaminar aquele ferimento. Aí ele usa. E vinho e óleo são símbolos que a gente pode usar aqui e entender que nós precisamos nos preocupar com a alma e com a salvação dessas pessoas. A alma é onde estão as dores, é onde estão os traumas, os medos, as culpas, as angústias. É onde nós vamos caminhar essas pessoas, talvez para um tratamento espiritual, uma cura interior, algo de libertação. E o óleo é a presença do Espírito de Deus sobre a vida, é a unção de Deus, é vida no Espírito, é salvação, é conhecer Jesus. Primeiro, talvez o óleo, conheça a Jesus, ofereça a Cristo. O vinho, então, ele vem trazer como o sinal do sangue, que é a purificação dos pecados. O sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Então tudo isso faz parte do nosso ministério cristão.
Porque a gente encontra com essas pessoas no caminho. Mas às vezes a gente cria o nosso jeito de fazer e de tratar, e a gente abandona muito fácil. E a gente não faz o que deveria fazer. A gente não gasta, porque enquanto está acontecendo isso, esse camarada está perdendo tempo, entre aspas, perdendo o tempo dele, aquilo que ele ia fazer, ele já deixou, ele está ali cuidando, ele está ali amarrando ferida, e aí ele vai fazer algo mais, ele vai ver que não vai adiantar ele só amarrar as feridas ali, passar o óleo, passar o vinho, ele tem que colocar a pessoa no seu cavalo e andar a pé, provavelmente segurando, porque o cara estava semi-morto, e levar ele para um lugar de segurança. Vai ter situação, queridos, talvez que nós vamos ter que caminhar com essas pessoas, que nós vamos ter que ter paciência, que nós vamos ter que ter um pouco mais de amor, a bondade vai ter que se estender, para que a gente possa realmente praticar a bondade. E aí é caminhar com ela, é colocar ela sobre algo que ela precisa e ela não consegue sozinha, não conseguia andar com suas próprias pernas, né? E aí tem coisas práticas que eu vou sugerir para vocês lá no estudo de célula, para vocês conversarem. Como é que você carrega alguém? Como é que você se torna muitas vezes as pernas de alguém que não consegue andar? Alguém que não consegue sair daquele lugar onde ela está de enfermidade, de crise, paralisada. Tem situações que a gente precisa fazer algo pela pessoa que ela teria que fazer sozinha, mas por um tempo a gente fazer por ela. É passar na casa dela para vir, dar carona para vir para o culto. É buscar para ir na célula. É ir lá em vez de esperar que ela venha. É fazer o culto lá em vez de oferecer o culto aqui na igreja e ela não vem. É algo mais ou menos assim? Pode ser. É carregar a pessoa mesmo. Vai ter situações que a gente vai ter que praticar. E aí inserir essa pessoa no reino de Deus. Porque o versículo 34, no final ele diz que ele levou essa pessoa doente para uma estalagem e cuidou dele. E esse lugar talvez é a igreja. É o lugar onde deve ser acolhedor. É a célula. É o ambiente cristão, onde a pessoa vai ser abraçada, acolhida com amor, onde vai ter mais gente para nos ajudar, para ajudar aquele bom samaritano que está agindo com bondade. A gente não precisa fazer tudo sozinho, talvez seja isso que significa. Que a gente tem que aprender a utilizar as ferramentas do reino de Deus. E o reino de Deus, essa porta que é do reino de Deus, a igreja do Senhor, ela tem que estar preparada para acolher essas pessoas, queridos. A gente tem que estar preparado para receber pessoas feridas. A gente tem que se preparar e saber que são essas pessoas as quais o Senhor está procurando para a salvação também. Inserir então essas pessoas no reino de Deus. A igreja precisa ser acolhedora. É um alerta para nós. E acolhedora é no sentido da gente ter capacidade física, estrutural, de acolher pessoas com problemas, com prisão na alma, com lutas as quais a gente não consegue nem imaginar. Estou falando de pecados, estou falando de coisas que a gente não quer tocar. A gente vai precisar fazer isso, preparar o ambiente para acolher. Sempre vamos estar tendo que investir nisso. E esse texto ele vai trazer também esse alerta de Jesus, que a gente precisa investir de todas as formas, para que essas pessoas sejam acolhidas no reino de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? É na igreja o lugar de gente ferida. É na igreja o lugar de gente pecadora, de gente a qual o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, está quase matando, roubando e destruindo a alegria, a alma daquela pessoa. Eu não vou citar aqui o grupo de pessoas que eu estou falando, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Quem são essas pessoas moribundas, doentes,
a qual precisam enxergar o próximo na igreja. Quem é o próximo? A pergunta que nós estamos tentando responder aqui, que Jesus está respondendo, é quem é o próximo? Vamos para frente. Versículo 35. Versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. No dia seguinte, irmãos, isso é tempo. Trabalhar com gente ferida, amar gente ferida, leva tempo. Precisamos ter paciência, investir tempo na vida de pessoas, ter paciência, é trabalhar o nosso ânimo, a nossa disposição, é renunciar muitas coisas, é ter uma mudança de hábitos que nos impede de fazer esse tipo de coisa. É preciso investir tempo. No dia seguinte, ele parou tudo que ele ia fazer. Se ele tivesse um WhatsApp, ele mandava um WhatsApp para a mulher: mulher, é o seguinte, eu vou chegar atrasado, vou chegar só amanhã. Ele ia correr o risco de levar uma surra em casa. Por quê? Porque eu estou cuidando de um homem que estava caído. Mas você está mentindo para mim? E aí quando ele chegasse em casa, ela ia procurar: cadê o cabelo dela? Cadê o cabelo dela? Falei: não, que cabelo? Você está com ciúmes? Cadê o cabelo dessa mulher? Não, não tem cabelo. Falei: quem que era essa careca que você estava andando? Mas ele parou. Ele enfrentou as dificuldades que ele teria de parar a sua caminhada e de ofertar tempo, paciência na vida daquela pessoa. E aí, não tem como também a gente não falar, porque está no texto, querido. Ele investiu financeiramente. Ele dispôs a financiar aqueles que possuíam mais tempo para cuidar daquela vida. Ele falou: eu não estou aqui, mas você cuida dele. E tudo que você gastar a mais, eu vou te pagar quando eu voltar. Tem pessoas que estão dispondo tempo e que estão trabalhando, servindo nestes serviços. A obra de Deus é assim, o reino de Deus é assim. Quem financia o reino de Deus são as pessoas do reino de Deus. Essa igreja é uma agência, é uma estalagem para onde a gente recorre e a gente leva, encaminha as pessoas, e ela é financiada pela bondade dos bons samaritanos aqui dentro. E se você eu deixar de contribuir financeiramente com essa obra, não vai acontecer. E Deus está levantando várias obras, estalagem, para que possa atender essas pessoas. Porque elas precisam de uma atenção maior, precisam de um tempo maior, de um cuidado maior, precisa de óleo, precisa de vinho, isso é caro. E a gente precisa entender o compromisso do reino de Deus, da obra do Espírito Santo. Lembra que nós estamos falando de salvação, irmãos? Estamos falando de coisa que salvo faz. Porque o assunto começa com vida eterna. E aí ele se estende para o reconhecimento de quem é o próximo, a quem eu devo compromisso, já que eu sou salvo. Porque no mandamento diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Ele não se encerra no amar a Deus. Então esse ensinamento aparece e a gente não tem como fugir dele. Nós precisamos investir no reino de Deus. O Senhor precisa dos nossos bolsos. É difícil para alguns que ainda tem preconceito, que ainda tem investir no reino de Deus com alegria, com amor, com satisfação plena de estar contribuindo com o reino de Deus. Tem muita gente que ainda tem dificuldade. E se você é alguém que tem essa dificuldade, ore ao Senhor. Fala: Senhor, produz em mim o fruto de bondade, porque isso aqui é fruto do Espírito. Generosidade,
Me ensina a ser de fato bom, como o Senhor é. Esse fruto do Espírito em mim. Amém? Então ele investe financeiramente. Ele tirou 2 denários. 2 denários seria como se fosse 2 diárias de um trabalhador comum. 80, 70 reais hoje seria mais ou menos a diária de um trabalhador, dependendo dos lugares mais. E ele tira então 2 denários e deixa ali naquele lugar. E aí Jesus pergunta no versículo 36. Jesus inverte, na verdade, né, a situação. Olha só como que Jesus fala: qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? A preocupação de Jesus agora não é saber quem é o meu próximo, o seu próximo, é o próximo daquele que está caído. A minha força, o meu empenho é para que eu me torne próximo daquele que está ferido. Jesus faz uma mudança ali. Quem é o meu próximo? Não, ele pergunta quem é o próximo daquele que estava caído. É diferente. O olhar de Jesus é a partir dos aflitos. Porque nós recebemos a palavra de salvação. Talvez você seja aquele que está aflito. Talvez seja você que ainda está à beira do caminho, que está procurando um próximo. E você está ouvindo essa palavra aqui, que está precisando de alguém que se torne próximo a você. Porque o samaritano, ele não era nada próximo do judeu. Era a pessoa a quem o judeu não queria relacionamento. Mas era ele que se tornou, foi ele que se tornou próximo daquele que estava caído. É onde o olhar de Deus está. O olhar do Senhor está sobre os aflitos desse mundo. Quem é que vai ser o próximo daqueles que estão caídos? Quem é que vai se tornar próximo daqueles que estão à beira do caminho? Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você. Amém? E eu quero, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo produza em nosso coração esse fruto, para que a gente possa sair daqui convicto de que nós podemos ser o próximo daqueles que estão à beira do caminho, de que essa responsabilidade não precisa passar para outras pessoas, de que de alguma forma eu consigo contribuir com a bondade que Deus está fazendo neste mundo. Deus está praticando bondade nesse mundo. E de alguma forma eu participo dela, seja contribuindo financeiramente, seja estendendo a mão, seja dando meu tempo, seja cuidando, amando, lavando as feridas, fazendo algo. Deus está trabalhando. Deus está movendo o seu espírito, o espírito de bondade neste mundo. Que sejamos nós, que seja eu e você, a nos dispor a parar, a dar o tempo, a dar atenção, a olhar com cuidado, a perceber a necessidade, a entender qual é a justa necessidade que essa pessoa está tendo. Quando alguém chega pedindo dinheiro a você, você olhar para ele com um olhar de amor e entender que o que ele está precisando não é dinheiro naquele momento, mas é o seu abraço. Mas é a sua atenção, é a sua compreensão, porque aquele dinheiro para ele talvez vai ser maldição, mas o seu abraço não, mas o seu acolhimento não, mas o seu tempo, mas o seu ouvido, mas a sua voz ali acalmando, trazendo palavra, trazendo vida eterna para ele. Isso é precioso, isso não se perde, isso não se esgota. Que o Senhor nos ache assim,
cheios do fruto do Espírito, para manifestar sobre aqueles que estão à beira do caminho. Vai tu e faz o mesmo. É o que ele ouve de Jesus. Ele não consegue nem dizer o samaritano, ele diz aquele que usou de misericórdia, no versículo 37. Talvez de tanta vergonha. E eu gostaria de que você ficasse em pé neste momento para a gente orar ao Senhor. Feche os teus olhos se você puder.